Fala pessoal, tudo bom? Larissa aqui. Deixa eu contar pra vocês. Eu vou colocar pra vocês aí um vídeo que eu gravei falando que um lado do meu cabelo ele está desbotado em relação ao outro, porque eu tinha uma coloração aqui desse lado mais de 10.0, ou seja, um super clareamento, e recentemente eu escureci o cabelo para poder cuidar dele, ver se eu consigo um crescimento assim legal no cabelo. Tem mais ou menos 3 semanas a um mês. E por que eu fiz isso, gente? Eu precisava tratar esse cabelo. Então ele tava bem natural, né, desse lado. E desse lado uma mecha bem branca. Olha como já desbotou o lado que tava mais claro. Dá pra ver, eu já tô na luz aqui solar. E dá pra ver o quanto já desbotou desse lado e desse lado não, porque esse lado já tava natural. Eu vou fazer um banho de brilho no meu cabelo, tá? Então eu tô cuidando desse cabelo e ele tá muito desbotado. O que eu já fiz aqui pra preparar esse cabelo é lavar com shampoo e condicionador. Shampoo 2 vezes, um shampoozinho de tratamento, shampoozinho mais leitoso, né? Não é um anti-resíduo. E passei um condicionadorzinho bem leve pra ele desembaraçar. Agora eu vou fazer esse banho de brilho, ó. Ele tá molhado, tá bem úmido o cabelo, ó. E eu vou trabalhar esse banho de brilho. Vou mostrar pra vocês o que eu tô colocando aqui, tá? Ó, coloração 5.0, tá? Eu acabei de espremer aqui no pote. 5.0, que é a minha cor natural, tá? Coloquei OX de 10 volumes, no caso essa daqui são 9 volumes, que essa OX é de um tonalizante que eu uso para cabelo masculino. Então de 9 a 10 volumes você vai encontrar para tonalizar o cabelo, tá? E vou usar uma colherzinha, ó, esse aqui é um creme que eu gosto bastante de tratamento, o famoso potão, tá? Engorda cabelo o nome dele, ó. E eu vou usar uma colherzinha dele pra misturar, tá bom? E vou fazer um tratamento de banho de brilho. Aí o que eu vou fazer? Vou misturar bem esse produto. Vou misturar bastante. Com o cabelo úmido, eu vou separar aqui que eu vou fazer na metade dos fios, ó. Ou seja, onde eu tive maior parte do desbotamento depois que eu escureci o cabelo, ó, tá molhado, mas dá pra ver na luz que ele tá meio marronzado aqui, ó. Então, eu tinha o cabelo, acho que de 10 a 11.0, super clareado, e aí eu fiz o favor de escurecer pra cuidar desse cabelo, e aí fiz uma pré-pigmentação, que eu explico pra vocês num outro vídeo, e colori esse cabelo, tá? E loiro antigo, né? Fiz o favor de cobrir aquele loiro mais antigo que eu tinha desse lado. Então, metade do cabelo natural, metade do cabelo bem descolorido. O que aconteceu? Depois de alguns dias, claro, algumas lavagens, umas 6 a 8 lavagens, esse lado desbotou e esse lado ficou impecável, tá bom? Esse lado aqui, como estava muito poroso, o cabelo já com as escamas abertas por causa da descoloração, eu acabei perdendo, né, a coloração que eu apliquei e tive esse desbotamento. Dá pra ver, né? Então, nessa metade, eu vou fazer um banho de brilho para ele ativar a cor. Eu não vou passar com 20 volumes, né? Porque eu já passei da primeira vez e a intenção é tratar esse cabelo e não judiar dele. Então, eu vou tonalizar com esse banho de brilho que eu tô fazendo. Por que banho de brilho? Porque eu adicionei um pouco da máscara, né? Então, ele não fica aquela coloração tão pesada. E aí, daqui umas 10, 20 lavagens, eu aplico de novo até que ele fixe total a cor. Mas ele sempre vai desbotar, gente, porque esse cabelo, ele tá descamado por causa da descoloração. Então ele vai voltar, tá? Então eu vou sempre fazendo esse banho de brilho e não vou judiando dos fios, sempre com 9 voluminhos. Eu já coloquei as minhas luvas, tá bom? Como eu vou trabalhar com uma coloração aí abaixo de 6.0, eu coloco, ó, já misturei, já ficou escurinho. E eu vou passar então nessa metade que eu falei pra vocês que tá me incomodando pelo desbotamento, tá? Então eu vou passar aqui um banho de brilho. Venho com um pente e dou uma espalhada assim, né? Gente, você pode aplicar isso no lavatório na sua cliente, né, gente? Eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês.
Mas você pode aplicar no lavatório, que é um lugar melhor de espalhar. E você levanta ela um pouco, né? Vem passando mecha. Vou prender aqui o cabelo. E aí você vai espalhando pra não ficar manchado, né, gente? Porque colore, né? Mesmo sendo 10 volumezinhos, ele vai colorindo esse cabelinho que tá mais claro, né? No meu caso, desbotado, queimado. Parece que o cabelo tá realmente queimado, né? Como se eu tivesse ido pra praia e tivesse desbotado a minha descoloração. Então, eu vou caprichar aqui nessas partes, principalmente perto do rosto, que é onde eu tinha mais claro. Ó, coloquei aqui a presilha e vou pegar aqui mais algumas mechinhas pra aplicar. Cabelo bem úmido vai te ajudar a espalhar, né? Ver se eu consigo igualar um pouquinho mais a cor. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. E o que é importante? Eu hidrato, né, constantemente esse cabelo, tenho feito a recuperação desses fios. E aí, conforme as lavagens, ele vem desbotando, porque era um cabelo que era loiro, né, gente? Então é importante, quando vocês vão fazer, vocês explicar pra cliente de vocês. Não é só tirar o loiro. Você tem que manter, porque senão, onde tinha luzes, começa a aparecer, desbotar. Tem gente que gosta porque quando escurece se arrepende, né? Muitas clientes se arrependem de ter escurecido. Então, quando ele começa a desbotar, clarear, elas gostam. Mas tem cliente que quer manter ali o mais tempo possível daquele cabelo natural para poder cuidar. E eu penso em cuidar aqui pelo menos por uns 2 anos. E aí depois eu começo a fazer algumas luzezinhas, um branquinho ou outro, né? Começa a aparecer. E aí você começa a pensar em fazer umas luzes para disfarçar, não usar uma cor assim tão escura, porque aí destaca bem os brancos, aí já é o contrário, tá? Principalmente aqui nessa da frente, gente, é onde me incomoda bastante o desbotamento. Tá? Banho de brilho para cabelos escuros e para cabelos claros. Se o seu cabelo for claro, o cabelo da sua cliente for claro, e você vai fazer um banho de verniz, que a gente fala, forma bem antiga de falar, né? Banho de brilho, banho de verniz, que era para o cabelo mais claro, para dar uma coloração melhor nas luzes. Então a gente sempre faz com tonalização, né? Usa um tonalizante com 10, 9 volumes para não agredir mais esse cabelo e atingir aí, se ela gosta de um perolado, um acinzentado, um prata, um cabelo champanhe, né? Um loiro chique, um cabelo champanhe, um cabelo bem bonito aí, na faixa de uns 10.31, 10.13, fica um cabelo, um loiro champanhe lindo. E se você gosta do acinzentado, vem com um primeiro, né? Ponto 1 primeiro e manda ver. Agora, se for aí um perolado, vocês usem o 89, usem o 01, que é um pouquinho de cinza diluído, também fica muito bonito. 21, que é o irisado, né? Do 2 com o cinza, que vem do azul, que é o ponto 1. Aí você também já ganha um tomzinho perolado bem bonito. E vai vendo a altura de tom, né, do fio da sua cliente. Se for aí um 9, um 8, um 10. E aí o ponto que vem depois conta como a nuance que você vai fazer o uso aí, né, pra tonalizar. O meu 5.0, mais natural, perto do que eu tenho natural, que eu tô cuidando desse cabelo pra ele ficar incrível, crescer saudável e depois fazer umas luzes fininhas, ou então de repente, se eu gostar muito, eu fico com ele escuro, né? Mas a minha ideia, gente, é que esse cabelo volte a crescer, porque eu tive uma queda muito grande de cabelos, e agora que ele tá voltando à força, então por isso eu escureci, por isso que eu tô tonalizando ele novamente, porque ele desbotou, porque o loiro, ele é assim, ele judia do cabelo, ele estraga a cutícula, né, a escama do fio, e aí leva um tempinho pra recuperação. Então, eu me propus cuidar desse cabelo para ele crescer e aí depois, se eu achar necessário, fazer algo novamente. Mas eu quero um cabelo mais saudável e mais longo no momento. Vou aguardar 20 minutinhos e vou enxaguar novamente, tá bom? Tonalizante aí, você vê a sua marca, quanto ele pede para guardar. Se for uma coloração, é mais, mas eu indico você tonalizante, uma média de 20 minutos, tá? É importante eu dar essa dica pra você do cabelo alinhado. Eu tô fazendo um banho de brilho, porque quando eu dobro o cabelo, pode ser que em algum lugar ele não pegue tão bem. Quando eu faço coloração, eu não gosto de torcer o cabelo, prender ele torcido. Eu sempre gosto de deixar ele mais alinhado possível. Eu tiro um pouco o cabelo que tá na frente, né, da cliente, para ela poder ler alguma coisa, ou usar o celular enquanto a gente tá em atendimento, para ela se distrair, né? Mas quando eu for fazer tratamento, quando eu vou fazer coloração,
tonalização, eu gosto de ver o cabelo bem alinhado, porque eu imagino que ele vai agir ali o mais uniforme possível se ele tiver na posição alinhada. Eu vim trazer para você o resultado dessa hidratação que eu fiz, ó. Dia seguinte, cabelo lavado, seco, natural, ó. Fiz uma pigmentaçãozinha que eu chamo de banho de brilho, ó. Gente, é uma loucura como é diferente os lados, né? Do cabelo descolorido pro cabelo sem essa descoloração, ó. Um cabelo bem sedoso, né? Ó, uma curvatura legal. Esse aqui, as pontas bem rala, fina, um pouco espigada, né? Olha aqui, pela descoloração. Lara, por que você não corta esse cabelo? Gente, eu tenho uma dó de cortar esse cabelo, se vocês soubessem. E eu pigmentei, então, né? Fiz o banho de brilho pra ele ficar com uma cor um pouco mais uniforme. Tô gravando de dia pra vocês verem o resultado. Brilho no cabelo, volume no cabelo, que eu gosto, que eu não tenho, tá? Ó, um cabelo mais sedoso, macio. Então, muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê.